E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje são 2 conteúdos, porque semana que vem vocês vão ter já A2, né, a prova de vocês, e por isso que não vamos ter aula na sexta-feira. Então eu estou adiantando esses 2 conteúdos, que vai ser o Império Carolígio e a cristandade e a formação do feudalismo, ok? Gente, o Império Carolígio, diferente dos outros reinos germânicos importantes como os reinos ostrogotos, os visigodos e o reino dos francos, foi um reino duradouro que perdurou, né, do século V ao século IX. Os francos ocuparam a região de Gália, que é a atual França, e se acabaram se destacando pelo eficiente processo de conquistas e unificação que contribuíram para consolidar um reinado sólido e forte, ok? Dinastia Merovingia, né? Os hunos eram povos considerados perigosos devido à sua decadência com o Império Romano e acaba fazendo uma aliança com os francos em busca de apoio militar para combater as investidas dos hunos. Desta forma, gente, após o estabelecimento da aliança entre romanos e francos, estes puderam ocupar a região da Gália e aos poucos foram estabelecendo seu forte reino, que deu início ao processo de unificação do reino franco, ok? No final do século V, através dessa organização militar, Clovis conseguiu derrotar diversos povos germânicos, como os hunos, os visigodos e os álamos, né, e passaram a dominar toda a região de Gália. Em seguida, Clovis decidiu reforçar a aliança com os romanos, através dos bispos da Gália, e se converteu ao cristianismo e a religião que é a religião oficial do Império Romano, tá? Era o início de uma longa aliança com a Igreja Católica. Clovis morreu em 511, o reino foi dividido entre seus 4 filhos, Teodorico, Clodomiro, Quildeberto e Clotário, tá? Os herdeiros de Clovis não demonstraram muito interesse em assumir as obrigações do governo e por isso foram criados, então, os majordomos, que a princípio tinham a função de administrar o Palácio Real, e no entanto com o constante enfraquecimento dos reis merovingios e do majordomos passou a governar de fato o reino no século VIII. O majordomo, gente, Carlos Martel, se destacou ao organizar os exércitos contra o avanço dos mouros na Batalha de Poitiers, tá? Império Carolígio. O Império Carolígio começou. Pipino o Breve, né, se tornou o primeiro rei da dinastia carolíngia para assegurar seu poder enquanto monarca. Pipino estabeleceu uma aliança com o Papa. Nesta conjuntura, o pedido do Papa Estevão II, Pipino combateu os lombardos, que haviam invadido a Península Itálica, e concedeu as terras vitoriosas para a Igreja. Essas terras ficaram conhecidas como Patrimônio de São Pedro e representam o que originou o Vaticano. Após a morte de Pipino o Breve, em 768, o trono carolígio foi ocupado pelo seu filho Carlos Magno. Aí a aliança entre a Igreja e a dinastia carolígia perdurou com Carlos Magno e assumiu o trono do Império Carolígio. E recebeu o título de Imperador Romano do Ocidente, das mãos do Papa Leão III. Tá? Com a tática da política, a Igreja Católica reafirmou a sua autoridade sobre os homens e os reis. Carlos Magno conquistou a maior parte da Península Itálica, com parte central do continente europeu. Essas importantes vitórias do Império Carolígio tinham como influência a religião cristã. O governo de Carlos Magno ficou marcado pela recuperação das tradições germânicas com as relações de servidão e vassalagem e soberania. Além disso, a administração do Império Carolígio se destacou pelo seu aperfeiçoamento, tá? Aperfeiçoou o sistema judicial aplicando a lei de maneira semelhante por todo o reino, criou um sistema de defesa territorial baseado na construção de castelos e fortes, dividiu o território em condados. Nesses condados, o poder do rei era representado pelo conde. Desenvolveu um sistema tributário do qual fiscais percorriam o reino, recolhendo os impostos chamados de missi dominici, tá? Relação entre igreja e cultura, com a cultura.
A coroação de Carlos Magno como imperador sacro do Império Romano representou a consolidação de uma aliança que já havia sido iniciada nos séculos antes. As terras cedidas pelo então imperador ficaram sob a autoridade da própria igreja. Dessa forma foram construídos grandes mosteiros, bibliotecas e igrejas na região. Tá? O desenvolvimento cultural do Império Franco foi intenso. A presença dos mosteiros e escolas católicas contribuiu para muitas obras, tá, da cultura greco-romana e fossem traduzidas e preservadas através de cópias, manuscritos que os monges faziam nas grandes bibliotecas. Além disso, o período também é marcado pelo desenvolvimento da arquitetura e de iluminuras, tá? Toda essa valorização cultural, gente, foi no período que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Decadência do Império Carolíngio. Quando Carlos Magno morreu, assumiu o trono franco, foi seu filho Luís o Piedoso, que governou de 814 até 840. A partir de então se iniciou uma intensa disputa pelo domínio do Império. Luís, Carlos e Lotário, os filhos de Luís o Piedoso, entraram em guerra pelo trono. O conflito foi só resolvido com a assinatura do Tratado de Verdun em 843, que dividiu o reino franco da sociedade, sendo de maneira Carlos o Calvo se tornou rei da França Ocidental, Luís o Germânico se tornou rei da França Oriental e Lotário se tornou rei da França Central. A fragmentação do reino franco resultou nos enfraquecimentos do exército. Dessa forma, os reinos carolíngios, com seus exércitos divididos, tiveram muita dificuldade em combater as invasões dos normandos, né, e dos árabes também. No fim da dinastia carolíngia, é representado pela ascensão da dinastia capetingia, tá? Após Hugo Capeto assumir o trono da França Ocidental, que atualmente conhecemos como a França. Gente, exercícios, tá? 250, 251, 252, já estou disponibilizando o gabarito. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, A e B, 19, 20 e o desafio. Agora, gente, vamos partir para a formação do feudalismo, né? O que é esse feudalismo, né? Feudalismo, feudo, nada mais e nada menos do que um pedaço de terra, né? A ruralização da economia, a queda do Império Romano do Ocidente, causada pela crise do sistema escravista, pela instabilidade política, principalmente pelas invasões dos povos germânicos que transformou a região da Europa Ocidental. O fim do Império Romano e a formação dos reinos bárbaros causou um dos principais fatores da formação do feudalismo, a ruralização da sociedade. Tá? A crise do sistema escravista e a perda do espaço de circulação da moeda, devido às invasões bárbaras, causaram um processo de ruralização da economia. Isto é, o momento não era ideal para as atividades comerciais, por isso diversos grandes proprietários decidiram arrendar suas terras para que fosse possível garantir o seu sustento. Tá? À medida que os reinos bárbaros iam se formando, mais valorização da economia acontecia, tá? Isso porque os povos germânicos dominavam a agricultura, desvalorizavam as atividades comerciais, as técnicas empregadas da agricultura, dessas porções, né, de terras, impediram a produção de excedentes. Os feudos, gente, eram grandes propriedades rurais de latifúndios, tá, que eram divididos em vários setores, sendo autossuficientes e produzindo tudo aquilo que necessitavam. Neles existia sempre um castelo, que era a residência do senhor feudal e de sua família. O bosque, que eram as áreas utilizadas para a prática da caça, as áreas de pastagem destinadas à alimentação e criação de animais, a vila era o local de moradia e criação dos animais, tá? Onde os vilões e os servos, em torno onde se
assava pão, o moinho, onde produzia farinha. O manso senhorial, gente, era a área de cultivo das pessoas, tá? A terra arável, né, era dividida em 3 partes: a terra de plantio da primavera, do plantio do outono, outro ficava em pousio, descanso, né? Cada ano se invertia a utilização dos terrenos, tá? Ficando conhecido como sistema de 3 campos, ok? O feudo, gente, funcionamento da servidão. O funcionamento da servidão, gente, era nada mais e nada menos do que um regime de trabalho sendo livre. Dessa forma, o senhor feudal não era dono dos servos, entretanto, os servos não poderiam abandonar a terra onde viviam e trabalhavam sem autorização do senhor, tá? O feudalismo foi um sistema político-econômico que surgiu no século IX, tá? Na Europa Ocidental, onde determinava riqueza, poder e posse de terra. Assim, as guerras pela conquista de terras eram frequentes e essas terras, os domínios senhoriais, eram normalmente chamados de feudos, tá? Por isso, feudalismo. Cabia ao senhor feudal o direito de perseguir e castigar o servo que não cumprisse com seus compromissos. As obrigações do servo geralmente eram pagas com os trabalhos e produtos, tá? Afinal, o uso de moedas não era muito comum. As obrigações mais comuns eram a corvéia, né, que era o trabalho gratuito com o servo que prestava o seu senhor por cerca de 3 dias na semana. A talha, que era parte da produção do servo, que era entregue ao senhor feudal. A banalidade, taxas que os servos pagavam para utilizar qualquer instalação ou instrumento do feudo, sendo eles o forno, o celeiro e o moinho. A mão morta, a taxa paga pelos familiares de um servo quando ele morria. E a captação, que era a taxa paga pelo habitante do feudo. Haviam também as obrigações do servo com a igreja, tá? Com um dízimo que representava 10% da produção, tá? Que deveria ser pago à igreja. O tostão de Pedro, taxa que a igreja cobrava em épocas e eventos especiais para enviar a Roma, tá? Sociedade feudal dividida em clero, nobreza, camponeses e servos. O clero era composto por membros da igreja que se dedicavam à vida religiosa, confecções de livros, estudos e pesquisas. Os nobres, eles e seus descendentes eram donos de terras, feudos, possuíam títulos nobiliários, a saber duques, ducados, condes, condados, marques, marquesas, reis, grandes suceranos, que controlavam vários domínios senhoriais e muitos vassalos. Os servos eram os trabalhadores sem-livres, né, que praticavam agricultura e eram presos à terra. Os vilões não eram como servos, eles eram livres e pagavam menos contribuição para o senhor feudal. Suas funções eram variadas, como aquelas de artesanato, culinária, cavalaria, selar e por ferradores de animais, marcenarias, etc. Crise no sistema feudal. As primeiras crises do sistema feudal, gente, surgiram por volta do século XIII, que marcou seu declínio e início da Baixa Idade Média. Os principais fatores que desencadearam a crise do feudalismo foram o crescimento do demográfico, né, o avanço das técnicas agrícolas, a crise agrícola do século XIV, né, as revoltas camponesas e as epidemias, entre elas a peste negra ou a grande peste, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Além disso, a partir do século IX, a característica de uma política descentralizada que marcou o feudalismo começou a mudar, dando lugar a uma política de centralização de poder na mão do soberano forte. As cruzadas também foram importantes para a crise do feudalismo, uma vez reativou o comércio da Europa. A primeira foi realizada em 1095, tá? E a oitava e última no ano de 1270. Exercício 257, 258, 259, 260, tá? Já estou disponibilizando o gabarito para vocês. 1 e a 2, 3, 4, o restante da 3, 4 e 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o desafio. Fiquem com Deus. Finalizamos a matéria do nosso quarto bimestre. Infelizmente esse ano não nos vimos mais, mas espero que vocês estejam bem, tá bom? Fiquem com Deus.